Oi, aqui é a Jéssica e eu voltei para atualizar mais uma série do canal. Dessa vez a gente vai ter o 4º episódio do quadro Estreias Excepcionais. Para quem não sabe do que eu estou falando, há algum tempo eu criei esse quadro aqui que era para mostrar livros que foram considerados romances de estreia ou livros de estreia em geral de vários autores, porque eu acho que existem livros que são os primeiros de certos autores que parecem livros quaisquer, assim, livros de final de carreira, de tão bons que eles são, de tão bem escritos, bem construídos. Por isso, eu acho que vale o destaque, porque não é todo mundo que chega na literatura com o pé na porta, né? Tem gente que vai escrevendo, o primeiro livro é meio fraco, depois o segundo é melhor, o terceiro é melhor ainda, e vai progredindo. Mas, por outro lado, tem essas criaturas incríveis que escrevem seus primeiros livros já como se tivessem muita experiência e chegam chegando. São essas criaturas que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje, que é o 4º episódio dessa série. Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também confere tudo que eu deixo registrado aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco todos os livros que eu estou mencionando, bem como outras informações complementares sobre esse vídeo aqui. E, claro, deixo também os links para vocês apoiarem meu trabalho. Se vocês quiserem, vocês podem se tornar apoiadores do meu canal, ter várias recompensas por isso e assim fomentar a minha produção de conteúdo por aqui e também fazer parte do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leituras latino-americanas, que já está aí rumando aos 2 anos de vida e, enfim, tem muita leitura massa para a gente fazer juntos. E no vídeo de hoje eu separei 5 livros de estreia que são excepcionais, todos eles são romances e todos eles são de autoras hispanohablantes, tanto latinas quanto espanholas, digamos assim, mas vocês já vão entender do que eu estou falando. E a ideia desse vídeo não é fazer resenha desses livros que eu estou comentando aqui, e sim comentar por que eu acho que são romances de estreia excelentes, ou seja, qual é o diferencial desses livros em relação a outros primeiros livros e por que eu acho que eles merecem nossa atenção. O primeiro da lista é um que, assim, talvez dos que eu mais babe aqui nessa lista, né, com certeza é O Rostos da Multidão, da escritora mexicana Valeria Luiselli. Esse aqui foi publicado pela editora Alfaguara, com tradução da Maria Alzira Brum Lemos. E esse a gente leu no Clube Lê Latinos em 2021 e para mim foi um dos livros mais impecáveis que já tive a oportunidade de ler. Ele é um livro que ao mesmo tempo me lembra muito o Pedro Páramo, no sentido da ousadia narrativa que a autora tem aqui. É um livro que foi o primeiro que ela lançou e que trata da vida de 2 personagens, uma mulher escritora, que não tem nome, e um cara, que é um escritor mexicano, Gilberto Owen, que é o cara que ela pesquisa e sobre o qual ela tenta escrever. Então, é um livro metaficcional, ele também tem essa ideia de mostrar como se faz um romance, que aparece por meio das notas dessa narradora, e ele fala de um outro escritor, da vida de escritor, do fazer literário, enfim, por meio do Gilberto Owen. Por que eu digo que ele é um romance de estreia excepcional? Porque ele faz, ou melhor, a Valeria Luiselli faz algo que pouquíssimos escritores são capazes de fazer e que eu vi pouquíssimos exemplares, como o próprio Juan Rulfo e o Julio Cortázar, que é mesclar essa ficção com a metaficção e fazer com que os personagens se cruzem, com que as coisas sejam ditas de forma dúbia, brincar com os limites do romance, brincar com os limites da interpretação. É isso que a Valeria Luiselli faz aqui. Só que eu já falei bastante sobre esse livro na resenha que eu vou deixar recomendado para vocês, e se vocês quiserem também uma opinião, trocar uma ideia, vão lá naquele vídeo porque ficou bem caprichado. Mas, de qualquer forma, eu deixo essa recomendação forte aqui para quem gosta de romances experimentais, para quem não tem medo dessas mesclas que são feitas por meio da literatura e para quem não tem medo de incerteza, porque esse livro
não dá certeza nenhuma, ele só confunde a gente e é justamente nesse confundir que o romance vai se fazendo. Eu acho que ela explora todas as possibilidades narrativas aqui e me admira muito que esse tenha sido o primeiro livro dela lançado. O próximo livro que está aqui também é de uma escritora latino-americana e o mesmo motivo é o que me captou aqui, o mesmo motivo do que eu estava falando antes da Valéria Loiseli, fez com que eu me encantasse por A Subtração, da Alia Trabuco Ceran. Essa aqui é uma escritora chilena e esse livro, gente, ele faz daquelas narrativas que eu mais gosto de acompanhar na literatura contemporânea, melhor dizendo, que é mesclar várias vozes narrativas, aqui são 2 ou 3, 2 narradores oficiais, e fazer uma narrativa vertiginosa, diferente do livro da Loiseli, que é um livro cheio de fragmentos, que vai misturando literalmente a fala de um personagem com a do outro. Aqui a gente tem capítulos específicos para cada personagem, mas as vozes deles são diferentes, e a gente vai acompanhando como as vidas desses personagens se cruzam, que são todos eles filhos de pessoas que sofreram consequências da ditadura chilena, são jovens que estão ali crescendo e tentando se separar dessa imagem dos pais que foram militantes e tentando criar suas próprias vivências, as suas experiências, né? E é a partir de uma viagem de carro que 3 personagens vão estar juntos e passar por situações muito inesperadas, né? Eles vão atrás de um caixão da mãe de um deles, uma mãe que morreu na Europa e foi trazida para cá para ser enterrada no Chile. E é ali que eles vão ter vários conflitos geracionais, conflitos entre eles mesmos, sobre o que eles valem, sobre o que vale a pena fazer na vida. E é um romance bem jovem, nesse sentido de trazer questões que são comuns entre a juventude, como a formação da identidade, quem sou eu, né? Não sou os meus pais, essa separação. E é um romance que explora muito bem essa narrativa direta. Então, quando tá o personagem que é o Felipe narrando, por exemplo, ele fala de uma forma vertiginosa, como se ele estivesse falando com a gente, tem marcas da oralidade. Já quando é a Ikela, a gente tem uma outra forma de falar, de pensar, de estruturar aquilo que ela está contando, com outros questionamentos. Então, ela explora todos esses recursos de voz narrativa, de forma narrativa também, e traz um enredo que eu acho que é sempre muito importante. Então é um livro que chegou também com o pé na porta. Esse foi publicado pela editora Moinhos e com tradução da Silvia Massimini Félix, e eu recomendo demais a leitura para todos vocês. Agora a gente vai entrar num terreno catalão, porque eu vou citar 2 autoras aqui incríveis que também estrearam na literatura com todo o sucesso possível e imaginável, porque elas escrevem muito bem. A primeira delas que eu vou citar é a Irene Solá, com o seu Canto Eu e a Montanha Dança. Esse livro foi publicado pela editora Mundaréu, com tradução do Luiz Regis Gil. E, gente, que surpresa maravilhosa foi a leitura desse livro. E por que eu acho que ele é um romance que se destaca entre vários outros iniciais de diversos autores? Ele se destaca porque aqui ele não só brinca com um enredo que tira a atenção dos seres humanos e coloca a atenção na natureza como um todo, mas também brinca com os fragmentos de texto. Ao mesmo tempo que ele vem numa narrativa em terceira pessoa, falando várias coisas num ritmo muito intenso, de vez em quando para tudo e a gente tem um desenho, de vez em quando para tudo e a gente tem uma poesia. Então ele explora também esses recursos que o romance dá e que só no romance é possível. Essa mistura toda de gêneros, essa mistura toda de formas narrativas encontra o seu espaço perfeito aqui no romance. E ela faz isso com maestria, com uma fluidez. Ela consegue transitar entre um personagem narrador e outro com uma facilidade, gente, e sem forçar a barra. Porque se a gente pensar que esse é um livro que traz até montanha como narradora, até as nuvens como narradoras, a gente poderia pensar que ela perde a mão de vez em quando, mas não é o caso. É uma escrita sólida, é uma escrita séria e muito objetiva, mas que traz uma série de lirismos de onde a gente menos espera. Por isso tudo que eu tô falando aqui é um baita romance de estreia e eu fico imaginando que se a autora escreveu isso aqui, essa obra de arte,
na primeira coisa que ela lançou, imagina o que vem a seguir, né? Então, podem ler sem medo se vocês não têm nenhum receio de ler essas coisas mais diferentonas, porque esse aqui é um livro diferentão, tá? É um livro muito interessante e que quebra as expectativas da gente. A outra catalã que chegou com tudo e que foi uma grata surpresa no ano de 2021 para mim é a Marta Orriols, e esse aqui é o Aprender a Falar com as Plantas, que saiu pela Tag Curadoria primeiro, publicado pela editora dublinense e que tem tradução de duas pessoas, Beatriz Regina Barbosa e Meritxell Hernando Marçal. Esse livro, além de toda essa capa maravilhosa e que já está disponível para venda normalmente aqui embaixo, não só na Tag, tá? Se vocês quiserem essa edição, é da Tag Curadoria Experiências Literárias, vão atrás. Mas se vocês quiserem qualquer coisa para ler, entrem aqui embaixo que eu vou deixar o link da edição comum que saiu agora, está em pré-venda pela Dublinense. Bom, e esse livro, além dessa capa toda trabalhada, nessa ideia de flores, o que eu acho que ela faz aqui com os dois pés muito bem colocados é misturar esse tema difícil, que é a morte, com o fato de exercer a vida. Assim, ela consegue mostrar a morte como parte da vida e trazer tudo isso numa linguagem que é bastante sensível. Esse é um livro que não vai oscilar tanto entre formato e narrativo, ele vai ser sempre narrado com uma certa constância pela personagem que é a Paula, protagonista, uma médica que cuida de bebês recém-nascidos. Ela vai ter, então, sempre esse viés, né, da narração pela Paula, mas ao mesmo tempo ela vai conseguir mostrar muito dos sentimentos mais íntimos, que são da Paula sim, mas que são de todos nós, na questão dos relacionamentos familiares, né? Relacionamento entre pai e filha, entre ela e uma amiga, entre ela e o companheiro, e mostrar todos os sentimentos que atuam praticamente ao mesmo tempo na gente, que a gente não é uma coisa só, que a gente não é sempre com as coisas separadas, a gente é com tudo misturado, né? Com todos os conflitos que a gente tem, e tudo isso numa escrita muito poética. Aqui a gente tem um livro também muito poético, assim como Canto Eu e a Montanha Dança. Os outros dois primeiros que eu citei não são tão poéticos assim, não são nada poéticos. Mas esse aqui tem umas frases lindas que fazem a gente se derreter. Então, não poderia deixar de trazer essa aqui para a lista, porque também, se ela escreveu com essa maturidade, né, o livro primeiro dela, eu imagino que vem depois. Ah, e claro, essa aqui é uma escritora que começou a escrever mais velha. Talvez seja uma anotação interessante para deixar aqui para vocês. Ela já escreveu com acho que uns 40 anos. Então ela tinha uma trajetória antes e, de qualquer forma, tá valendo um super romance da estreia, coeso, sólido, bonito e com um enredo que traz reflexões importantes pra gente. E para fechar essa lista, eu trouxe um livro que eu acabei de ler, ainda nem tem resenha no canal, mas que eu faço questão de falar aqui, que é o Febre Tropical, da Juliana Delgado Lopera. Essa aqui é uma escritora colombiana. O livro foi publicado pela editora Instante e tem tradução da Natália Borges Polesso, uma grande escritora brasileira contemporânea que eu adoro. E, gente, que livro incrível, gostoso de ler. Ele traz a história de uma menina que imigrou com a família para Miami, saíram da Colômbia, deixaram tudo para trás e foram tentar a vida para viver o sonho americano. E chegam lá e Miami não é tudo aquilo que pintaram sobre ela, e ao mesmo tempo a mãe, a avó, todos os familiares entram para uma igreja evangélica e acabam virando toda a vida para a igreja, né? E ela se sente deslocada sempre, não só pelo idioma, como pela falta dos seus amigos, como pela impossibilidade de se relacionar com as pessoas, porque ela se sente esquisita. E é muito doloroso, assim, ver essa jovem de 15 anos ali tentando se encaixar de alguma forma naquela sociedade, mas ao mesmo tempo o livro é muito divertido na forma de falar. Então aqui o que a gente tem não é uma escrita poética, não é uma escrita também vertiginosa, mas é uma escrita afiada e com muitas marcas da juventude. Então quero dizer que ela explora bastante os recursos dos pontos, falando, tipo, assim, e colocando os pontos finais, sabe, em cada palavra, e também trazendo muitas gírias
e com esses dilemas que são de adolescentes, né? Dilemas normais de quem está passando por muitas transformações e tentando achar um lugar para si em meio a tantas pessoas. É também um romance sobre descoberta da sexualidade, sobre aceitação dessa sexualidade e sobre todos os conflitos que vêm em relação a isso, pensando na família. Mas o que eu acho incrível é que ele seja tão bem costurado, tanto no enredo, né, que ele é um livro de 200 e tantas páginas, 250 e poucas páginas, né? Ele consegue trazer todo o drama da família, consegue desenvolver todas as personagens e ainda assim envolver muito a gente no drama dessa menina, né? E com uma escrita totalmente marcada pelas características da fala, né? Pelas características orais do idioma, e brinca muito com o espanhol e o inglês, né? Ele foi escrito em inglês e traz muitas palavras em espanhol. Então essas palavras foram mantidas e por isso ele se torna muito ágil e muito verossímil também, mostrando um pouco dessa linguagem que é dos imigrantes, essas linguagens que se misturam, né? E eu acho isso fantástico. Então, chegou também sabendo muito bem o que fazia e eu só posso dizer para vocês que é um livraço da estreia. E aí, gostaram dessa seleção que eu fiz? Quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. Comentem se vocês já conheciam esses livros ou se vocês ficaram com vontade de conhecer. E, claro, se vocês lembrarem de outros livros da estreia que são sensacionais e que eu ainda não citei aqui no canal, comentem aqui embaixo que depois eu vou atrás dessas informações, tá bem? E se vocês quiserem ver os outros vídeos da série, também vai estar aqui embaixo. É bem explícito para vocês poderem conferir a playlist, porque eu tenho certeza que vão tirar boas indicações daqui. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.